Olá, boa tarde, queridos alunos e queridas alunas, senhoras mães, senhores responsáveis, senhores pais, colegas professores, iniciando mais uma semana de estudos, né? Mais uma semana de muito trabalho aí para os pais, os responsáveis, né? Peço para que nós mantenhamos, né, o pensamento elevado, pensando em coisas boas, mesmo em tempos tão difíceis como nós estamos vivendo, né? Mas nós vamos sobreviver a tudo isso e com muita fé nós vamos tentar voltar à vida normal que todos nós tínhamos antes dessa pandemia, né? Espero que todos tenham passado bem o feriado, né? O momento de celebração da paz da Páscoa nesse fim de semana. E vamos continuar com os nossos estudos de forma online, tá bom? Hoje, dia 5 de abril de 2021, segunda-feira, nós vamos utilizar a página 9 da nossa apostila. Um bom começo de semana, boas atividades e eu estou à disposição para qualquer dúvida que possa surgir aí durante a realização das atividades. Muito obrigado e um bom começo de semana para todas as famílias. Começando a nossa atividade aqui da página 9, nesta segunda-feira, que inicia a nossa semana de atividades, nós vamos fazer aqui no primeiro exercício a sequência numérica. A sequência numérica é um número que vem depois de um outro número, que vem depois de um outro número, tá? Esta é a sequência numérica. Também na sequência numérica, nós podemos ver o número que vem antes de um número, que vem antes de um número. São chamados os números antecessores e números sucessores. Uma sequência numérica, ela sempre começa de um número e segue para frente, ou pode até mesmo voltar para trás. Então, começando aqui na nossa sequência numérica, observem que aqui tem a maçãzinha com o número 1, e nós vamos ter que completar essa maçãzinha do número 1 até aqui no número 10, tá? Esta é a primeira sequência numérica que nós vamos fazer. Depois nós temos aqui também do número 11, olha aqui, do número 11 até o número 20. Por exemplo, vamos lá. Começando aqui no número 1. Depois do número 1, qual é o número que vem depois do número 1? É o número 2. E depois do número 2, o número 3. E assim por diante, até chegarmos ao número 10. Por exemplo, aqui o número é o número 41. Qual número vem depois do número 41? É o número É o número 42. E o número depois do número 42 é o número 43, tá? Esta é uma sequência numérica. E nós vamos fazer essa sequência das maçãzinhas do número 1 ao número 10, logo abaixo do número 11 ao número 20, depois do número 21 ao número 30, depois do número 31 ao número 40, depois do número 41 ao número 50. Lembrando que sempre é um número depois, então depois do 1 é o número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, olha o 10 aqui, tá? A mesma coisa no número 31, por exemplo. Então eu venho aqui, o número 31 já está feito, eu vou fazer o 32 aqui, o 33, o 34, o 35, o 36, o 37, o 38, o 39 até chegar ao 40, tá? Esta é uma sequência numérica. Depois nós vamos ver aqui o exercício abaixo que fala, olha aqui, ó. Escreva os números, como a gente tinha falado, né? Escreva os números que vêm antes e depois, o número antecessor e o número sucessor.
Mas quais são esses números? Estão vendo os trenzinhos aí? Dentro de cada trenzinho, no meio do vagão, olha aqui, ó, no meio do vagão, vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Olha que trenzinho bonitinho. Olha o número que tem aqui, é o número 33. Estão vendo que esse quadradinho está vazio e este quadradinho também está vazio? Neste número 33, nós vamos escrever o número que vem antes e o número que vem depois. Então, que número que vem antes do número 33? Antes do número 33 é o número 32. E depois do número 33, qual é o número que vem? É o número 34. Olha aqui no número 8. Qual é o número que vem antes do número 8? É o número 7. E qual é o número que vem depois do número 8? É o número 9. E assim por diante, tá? Nós vamos fazer isso em todos esses trenzinhos. Então, nós temos um trenzinho aqui que nós já mostramos, que é o número 33. Nós vamos fazer o número que vem antes e o número que vem depois. Nós temos aqui o número 8. Faremos o número que vem antes e o número que vem depois. Olha o número 25. Nós faremos o número que vem antes e o número que vem depois. Olha o número 10. Nós faremos o número que vem antes e o número que vem depois. Olha aqui o número 41. Nós faremos o número que vem antes e o número que vem depois. Olha o número 49. Nós faremos o número que vem antes e o número que vem depois. Só uma curiosidade. Aqui nós temos o trenzinho, a gente observa aqui no número 8, que o trenzinho, olhando aí na nossa apostila, ele está indo nessa direção, não é mesmo? Ele está indo para a nossa esquerda. Então, a gente poderia imaginar que o número que vem depois do 8 seria esse daqui, mas não é. Sempre que a gente observar um número, a nossa direita, que vai para esse lado, é o número que vem depois, tá? E quando nós olharmos para o número e verificarmos a nossa esquerda, é o número que vem antes, tá? Por que isso? Porque isso é a sequência numérica. Observe o 8. O número que vem depois é o 9. O número que vem antes é o 7. Mas por que isso? Porque nós temos uma coisa chamada sequência numérica, que nós fizemos no exercício lá em cima. Quer ver só? Olha aqui o número 1. Vamos achar aqui, ó. Vamos imaginar que aqui é o número 8. Ó, o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Número 7 aqui. E vamos imaginar que aqui ficasse o número 8. Deixa eu aumentar um pouquinho só para a gente imaginar. Vamos imaginar que aqui fica o número 8. Na sequência numérica, o número que vem antes é o 7 e depois o número 9. Como aqui no trenzinho. Então, se eu tenho o 8 aqui, o número que vem depois, sempre à nossa direita, é o número 9. E o número que vem antes, sempre à nossa esquerda, o número 7, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí. Um bom começo de atividades nessa segunda-feira e qualquer coisa eu estou à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado, queridos alunos e queridas alunas.